Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 13, versículos do 44 ao 46. E hoje a Igreja celebra a memória de Santa Rosa de Lima. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos Jesus mais uma vez falando a respeito do que é o reino dos céus e de como nós deveríamos recebê-lo. Para falar sobre isso, Jesus se utiliza de duas parábolas muito breves, porém repletas de significado. Por isso que Jesus dizia que o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Diz que este homem fica com muita alegria, sai, vende todos os seus bens e compra aquele campo, porque desta forma ele seria também o possuidor daquele bem, o possuidor daquele tesouro que ele tinha encontrado ali e que era muito maior e muito mais valioso, muito melhor do que todos os outros bens que ele havia vendido para poder adquirir aquele tesouro e possuí-lo para si mesmo. E depois Jesus falava também sobre um comprador de pérolas, uma pessoa, provavelmente um colecionador, que tinha também muitas pérolas, mas quando encontra uma de grande valor, de um valor maior do que todas as outras que ele tinha, ele vende todas as outras pérolas, vende todos os seus bens para comprar e adquirir aquela única que era a maior e a melhor de todas, a mais valiosa. Quando Jesus faz estas duas comparações a respeito do reino dos céus, ele queria mostrar-nos e falar para nós a respeito da grandiosidade e do quão valoroso é o reino de Deus. Não significa que as outras coisas nas nossas vidas não sejam boas, nem preciosas, nem valiosas. De fato, aquelas pessoas, tanto o homem que encontra o tesouro no terreno, quanto aquele que tinha já outras pérolas, sabia do valor dos seus outros bens. E sabia que os outros bens que possuía também eram bons, mas haviam encontrado algo que era muito maior, algo que era muito melhor, algo que era muito mais valioso do que todas as outras coisas que possuía. Isso é realmente o ponto que nos toca, porque às vezes nós ficamos olhando para a nossa vida e pensamos que todas as coisas que nós temos são boas, e de fato são. Ninguém retira o valor das coisas que nós possuímos, ninguém diz que as coisas que nós temos são ruins ou que destroem a nossa vida, nada disso. Mas quando nós olhamos para o reino dos céus, nós encontramos nele algo que é muito maior, algo que é muito melhor do que a casa que possuímos, ou do que o carro, ou do que um bem, ou do que qualquer outra coisa que nós tenhamos e tenhamos muito valor, muito apreço por causa daquele objeto, daquela posse, daquele bem. Não significa que aquilo que possuímos seja ruim, não, mas significa que existe algo que é melhor, algo que é maior, algo que é muito mais valioso, e por causa disso, se pudéssemos compreender o grande valor que possui o reino dos céus, não teríamos medo nem receio de abandonar todas as outras coisas para nos dedicar completamente ao reino que nós acreditamos, a fé que nós possuímos. Então é isso que significa essa parábola, estas parábolas que Jesus nos fala hoje no Evangelho. Que as coisas que nós temos na nossa vida são boas, só que existe algo que é muito maior, algo que é muito melhor, e cabe a nós fazer as nossas opções. Mas é uma opção que só seremos capazes de fazer quando realmente compreendermos o grande valor e a preciosidade que é o reino dos céus. Aí não teremos medo nem receio de deixar qualquer outra coisa, porque sabemos que possuiremos o maior bem de todos e que não nos pode ser tirado. Peçamos a Deus que nos ajude a compreender a grandiosidade do valor do seu reino e da salvação. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.